E nós estamos aqui agora para dar continuidade a uma série de mensagens, querido, que tem sido maravilhoso. Não sei quanto a você, mas a minha vida tem sido transformada, porque muitos de nós têm dúvidas sobre, afinal de contas, qual que é a razão, qual que é o propósito, por que existe? Por que eu existo? Por que eu fui criado? Talvez você também tenha dúvidas do motivo pelo qual você foi criado por Deus. E ao longo das últimas semanas nós pudemos estudar sobre 4 propósitos de Deus para a nossa vida. Esses 4 propósitos, querido, foram: você foi criado para adoração a Deus. Você existe para o louvor da glória do Senhor. Por isso você foi criado. E na primeira semana com a pastora Patrícia, nós pudemos ouvir que você foi planejado para o louvor de Deus. Você não é um acaso, você não é um erro, não importa aquilo que aconteceu no momento da sua concepção, em que situação você foi gerado, o fato é, você existe, e uma vez que você existe para a glória, para o louvor de Deus. Na segunda semana nós aprendemos que nós fomos criados para pertencer a uma família. O Senhor Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele foi enviado por Deus para nos salvar, e a partir desse instante nós podemos ser parte da família do Senhor. Então você foi criado não para viver sozinho, solitário, isolado de tudo e de todos, mas você foi criado para pertencer à família do Senhor. Na terceira semana nós pudemos estudar que nós fomos criados não para viver de qualquer jeito, de qualquer forma, mas nós somos criados para sermos iguais a Cristo, sermos semelhantes a Jesus. Alguém quer saber como é Jesus? Olhe para a sua vida, olhe para a minha vida. Nós temos que refletir a imagem de Jesus, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de nos comportar, de falar. Semana passada nós vimos o 4º propósito da existência de todos nós, que nós existimos para servir. Ei, você não existe para ser servido, como um sultão sentado em um trono, com alguém abanando uma folha de palmeira para você e falando assim: qual é o seu próximo desejo, meu amo? Amém. Se você tiver alguém que cuida de você assim, que bom. Mas nós existimos para servir. Deus usa as vidas de cada um de nós para servir o povo. Nós fazemos parte da família e nós servimos a essa família. Se você é filho, querido, sirva o seu pai, sirva a sua mãe. Pode ter certeza, eu creio que as mães aqui sabem o que é servir uma família. Precisamos ser assim, nos dedicar, nos empenhar em servir, em cuidar daqueles que estão conosco, que são parte da família. Esse é o propósito, sirva. Mas esta semana nós temos um propósito diferente. Propósito de louvar a Deus, fazer parte da família de Deus, de ser igual a Jesus, de servir a família de Deus. Esses 4 propósitos são preciosos demais. Mas esses 4 propósitos, você pode exercitá-los aqui, enquanto você vive nessa terra, e também vai poder exercitá-lo lá na glória, ao lado do Pai. Quando você estiver lá na glória, você vai poder louvar e adorar ao Senhor todos os dias. Você vai poder fazer parte da família do Senhor. Ali na glória, vai ser muito fácil você ser parecido com Jesus. Agora, existe um propósito pelo qual você foi criado, que só pode ser exercitado enquanto você está nessa terra. Por isso que nessa semana, querido, o último propósito que nós vamos estudar, fala que nós fomos criados para uma missão. Você foi criado para uma missão.
Vamos repetir assim: eu fui criado para uma missão. Ei, você não é um erro. Você tem um objetivo de vida. Você tem um alvo na sua vida. E nós estamos aqui nessa noite para alinhar os nossos olhares. Às vezes nós temos outros objetivos de vida, outros focos na nossa vida. Nós observamos os outros 4 propósitos, mas este que nós vamos falar hoje, ele fica meio de lado. Ele fica meio esquecido. Porque é tanta coisa para a gente fazer, é tanta coisa para nos preocuparmos. Deus entende, afinal de contas, o que eu estou fazendo é tão bom. Querido, o 5º propósito, essa missão que eu falei, ela está descrita lá em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Sei que você sentou agora há pouco, mas se coloque em pé. Vamos ler esse texto, querido. Ele é a base de tudo que nós vamos trabalhar nessa noite. Ele é aquele fio condutor que vai direcionar cada momento dessa noite. Vamos ler a partir do verso de número 18. Vamos ler um antes. Vamos lá? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Deus Todo-Poderoso, clamamos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre este lugar e que possa nos mostrar os Seus sonhos para nós. Pai, que nesse momento, que é a última celebração da Tua igreja neste local, no ano de 2018, nós pedimos, Pai, que os sonhos de cada um de nós para 2019 sejam sonhos do Teu coração para nós, Pai. Esconda-nos atrás da Tua cruz. O que o Senhor tem para a Tua igreja, revela nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, querido. Pode se sentar. A missão que todos nós temos, o 5º propósito pelo qual você existe com a missão de fazer discípulos, de ensinar as pessoas desse mundo que existe algo mais, existe algo maior do que simplesmente viver nessa terra, ter uma família, ter dinheiro, um carro, uma casa. Claro, querido, que essas coisas são boas, isso não é ruim. Claro que é bom você ter um emprego bom, uma família, um carro, uma casa, aleluia. Se Deus te abençoar com essas coisas, glória a Deus, faça valer a pena cada instante. Agora, existem pessoas que têm essas coisas, tem carro, tem casa, às vezes tem família, mas não tem Jesus. E aí, se não tem Jesus, querido, se não tem Cristo no coração, nada vale a pena. A nossa vida nessa terra começa a ser um tempo perdido. E aí, cada vez mais, você consegue ver as estatísticas que falam sobre os índices de suicídio crescendo e aumentando. E alguém vai dizer assim: isso não faz sentido. Como alguém pode escolher a morte? Como alguém pode escolher dar fim à sua vida? Isso acontece porque ele não conhece a Jesus, porque ele não tem uma razão para viver. A vida dele é limitada a comer, beber, dormir, trabalhar, viver a sua vida na mesmice de sempre. E ao final, talvez de um período de trabalho estressante,
saber que no dia seguinte vai ser tudo igual. Ei, querido, a nossa vida é muito mais do que isso. E nós temos a chave que vai quebrar as portas do inferno com relação à depressão, com relação a suicídio, com relação a esse movimento do mundo de destruição do templo de Cristo. Ei, você é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E o inimigo, ele não ama o Senhor, ele quer a destruição do corpo de Cristo. Por isso que ele vai tentar soprar no seu ouvido assim: ei, não vale a pena continuar. Ei, para de perder seu tempo. Não vale a pena viver mais. Atira esse carro nessa árvore. Pega aquela arma e atira na sua cabeça. Mas existe um Deus todo-poderoso, querido. E nós temos essa chave que vai dizer para essa pessoa assim: não faça isso com o seu carro, não faça isso com essa arma. Existe mais para você, existe mais para a sua vida. E é o propósito de mostrar para essas pessoas que existe mais do que isso. Quando eu estava entrando aqui hoje, não sei qual foi o seu sentimento. Eu vi algumas pessoas que estavam celebrando aí na frente. Talvez quando acabar esse momento desse churrasco que está sendo feito aí, quando cada um voltar para sua casa, encostar sua cabeça no travesseiro, o que vai passar? Ei, o Réveillon vai passar. Ei, vai passar a festa, a bebida, o churrasco vai acabar uma hora. Mas existe algo maior do que isso, que vai permitir você deitar sua cabeça no seu travesseiro à noite, respirar fundo e falar assim: vale a pena continuar. E a igreja do Senhor é aquela que anuncia essa verdade. Ei, vale a pena continuar. Não porque vai ter outro churrasco amanhã, não porque vai ter outra festa amanhã, mas porque nós somos aqueles que levam esperança para o povo, para o mundo. Eu ouvi algo interessante essa semana. Alguém disse assim: sabe qual que é o plano secreto de Jesus para salvar o mundo? Pergunta aí para quem está do seu lado: qual que é o plano secreto de Jesus para salvar o mundo? Sabe qual que é o plano secreto de Jesus para salvar o mundo? Olha para esse que está do seu lado, você perguntou, e fala assim: é você. Somos nós, querido. Nós somos a arma secreta do Senhor, infiltrados nas nossas famílias, nos nossos trabalhos. Onde quer que haja um servo do Senhor, existe ali um dinamis do Senhor, o poder de Deus que pode ser manifestado, e a glória do Senhor ser mostrada para todas as pessoas que estão naquele lugar. Você está trabalhando num lugar, as coisas não dão certo, parece que os objetivos do ano da sua empresa, nada aconteceu, nada deu certo. Ei, mas existe um dinamis do Senhor ali. E aí o dinamis do Senhor, que é você, que sou eu, vai falar assim: sabe o que está faltando? A gente buscar a Deus e pedir para que Deus abençoe os nossos passos aqui nesse lugar. E aí o seu colega de trabalho vai falar assim: será que isso dá certo? Falou: vamos experimentar? Vamos buscar o Senhor? Ei, querido, eu sou testemunha de que o ano de 2018 foi sobrenatural, porque coisas que eram inesperadas aconteceram. Você é o dinamis do Senhor, existe dentro de você o Espírito Santo do Senhor, e aquela mesma a árvore da vida que flui do templo do Senhor, ela brota dentro de você. Só que você tem que aproveitar essa esperança que tem dentro de você, deixar o rio da vida fluir, ser de verdade essa arma do Senhor onde você está, não ser mais a arma secreta do Senhor, seja a arma evidente, a amostra, que todos conheçam aquilo que o Senhor tem feito na sua vida.
Aí quando alguém pensar em algo que é sobrenatural, fora do normal, vai falar assim: puxa, o que eu vou fazer? Isso aqui não é normal acontecer isso. Mas eu sei alguém que mexe com aquilo que é sobrenatural. Não é alguém que trabalha com um terreiro de umbanda, não é alguém que mexe com magia negra, é aquele que é filho de Deus, cheio do Espírito Santo e pode mover o sobrenatural. O mundo precisa ser impactado através da nossa vida, querido. Você foi criado para isso. Foi criado para fazer toda a diferença. Em João capítulo 20, verso 21, Jesus diz assim: a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ei, como que Jesus foi enviado? Jesus, ele tinha todo o poder nos céus, sentado ao lado do Pai, e ele veio até a terra. Ele vem até a terra, assume um corpo humano, que alguém disse um dia que vai limitar Jesus para todo sempre. Jesus não era limitado a um corpo, mas agora ele é um corpo glorificado. E ele fez isso por nós, ele fez isso por você, ele fez isso por mim. E veio para cá para resgatar, para alcançar pessoas. Quando ele via alguém fazendo algo que não é o correto, ele olhava com misericórdia, com piedade. Ele não buscava moer, destruir, falar assim, apontar o dedo: vocês são tudo errados, vocês estão longe, vocês não têm jeito. A palavra de Jesus era sempre assim: muda, é possível ser diferente, vai e não peques mais, dê continuidade. E é desse jeito que o Senhor nos envia, querido, para sermos mensageiros de boas novas. Não para ser mais um que vai apontar o dedo para alguém e falar assim: você vai para o inferno, você não tem jeito. Não, nós somos mensageiros de paz. Nós somos aqueles que olham para alguém que talvez as pessoas do mundo não dão muita importância, mas nós valorizamos. Nós olhamos além daquilo que nosso olho consegue enxergar. E é possível ver aquilo que o Senhor fará na vida dessa pessoa. É para isso que o Senhor nos chama. Ele veio com esse propósito, e da mesma forma Ele deseja que isso aconteça conosco. Existe uma palavra muito preciosa do paizão, pastor Devanir, que fala assim sobre: nós somos Atos 29. O livro dos Atos dos Apóstolos na Bíblia, ele termina no seu capítulo de número 28. Mas o paizão gostaria de dizer, se ele estivesse aqui, ele falaria assim, que o texto no capítulo 28 de Atos, ele termina com um advérbio: desimpedidamente. E o evangelho continuava a ser pregado desimpedidamente, sem impedimentos. Não é normal acabar um texto assim. Tá, mas e depois o que aconteceu? O evangelho foi pregado sem impedimento, mas o que vem depois? Sabe o que vem depois? Você. Depois vem a minha vida, vem a sua vida, vem a vida da igreja, que é Atos 29, Atos número 30, Atos 31. A história dos Atos dos Apóstolos continua sendo escrita através da sua vida, através da nossa vida, querido. Quando nós não nos apropriamos desse propósito de vida, de mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que existe esperança, que há algo mais do que o nosso tempo nessa terra, as coisas começam a perder o sentido, fica vazio, porque o evangelho do Senhor, através da nossa vida, alcançando as outras pessoas, ele traz vida. Ele renova a vida. Talvez você vive no seu trabalho, tem um colega de trabalho ali depressivo, alguém que não tem muita esperança para viver. Se você permitir que o Senhor use sua vida para alcançar a vida desse seu colega, e todo dia você chegar lá no seu trabalho, olhar para ele, olhar para ela e ver aquele sorriso no rosto, querido,
O seu ambiente de trabalho já não é o mesmo, porque houve vida, chegou novidade de vida, boas novas chegaram naquele lugar. Então, através de nós, tudo pode ser transformado, tudo pode ser renovado. Para isso nós existimos, querido. É bênção você estar aqui na casa do Senhor nessa noite. Aleluia que você tem o seu trabalho, sua casa, seu carro, mas existe algo além. Tem dentro de você algo pulsando e desejando sair. Talvez chegar para alguém que está ali naquela avenida agora e falar assim: ei, existe uma alegria que não acaba. E é isso que o Senhor tem para você. Uma alegria que não acaba. Atos capítulo 20, verso 24. Nós temos um dos textos mais incríveis de Paulo. Em Atos capítulo 20, Paulo ele convida alguns presbíteros ali da igreja de Éfeso para conversar. Paulo estava indo para Jerusalém, e ele sabia que as coisas em Jerusalém não seriam das mais amistosas. Ele sabia que as coisas em Jerusalém iam apertar para ele, e ele tinha no seu coração: provavelmente eu nunca mais vou ver esses meus amados aqui da cidade de Éfeso. E por isso ele chama aquelas pessoas para conversar. Olha o verso 17 do capítulo 20. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E aí verso 18, quando eles chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei na província da Ásia. Eu servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que eu não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. E ele vai dar ali um testemunho de tudo o que aconteceu. Olha o verso 22, agora compelido pelo Espírito eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Eu só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Sabe, quando você escolhe falar de Jesus, cumprir o propósito de alcançar a sua missão, de compartilhar Jesus com as pessoas, talvez aquilo que vem no seu coração não sejam coisas boas, mas eu queria te dizer que o Evangelho, seguir a Jesus, não é fácil, não é de graça, não é à toa. Ei, existe um preço a pagar. Jesus disse assim: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Eu quero falar de Jesus, as pessoas vão me idolatrar pelas avenidas de Tupã. Quando eu passar pelas calçadas, vão me aplaudir, falar: esse é o cara, essa mulher é demais, puxa, olha que pessoa incrível. Não, talvez as pessoas vão olhar para você e muitos não vão entender. Paulo, ele enfrentava muitas lutas quando ele escolhia pregar o Evangelho. Agora ele está se despedindo de pessoas preciosas, está indo para Jerusalém. Em toda cidade que ele para, vem alguém cheio do Espírito Santo e fala: Paulo, lá em Jerusalém as coisas vão ficar difíceis para você. Mas ele tinha no seu coração uma certeza: eu preciso ir para Jerusalém. Então, mesmo sabendo que ele ia enfrentar lutas ali, ele escolhe ir. E olha o verso 24: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou. Qual o ministério?
Qual corrida? Ele completa a de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Esse era o propósito de Paulo. Esse era o propósito de Paulo. Paulo, ele foi escolhido para sofrer pelo evangelho. Que Deus abençoe Paulo. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, nós temos a grande comissão. Comissão é um chamado, é uma grande chamada do Senhor para toda a igreja. A grande comissão em que o Senhor fala assim: portanto vão, façam discípulos, batizem, ensinem a obedecer ao que eu tenho ensinado para vocês. Essa ordem, esse ordenamento é para todos nós. Não é para Paulo, não é só para aquele que escolhe viver uma vida, sabe, o crente Nutella. Eu quero só a benção. Agora é só vitória, agora é só vitória para mim, Pai. Não quero esse negócio de luta, de Paulo indo passar luta porque fala de Jesus. Eu não, Pai, afasta de mim isso aí. Eu quero só a glória, eu quero só a vitória, eu quero só a benção. Querido, temos que escolher ir além. Esse evangelho Nutella de facilidades, isso não existe. Nós somos aqueles que são os porta-vozes de vida, e o inimigo tenta mesclar, manchar a mensagem do Senhor, dizendo assim: não vai falar, não vai se inventar, vai inventar para sua cabeça, falar de Jesus no seu ambiente de trabalho, vão acabar te mandando embora, hein? Presta atenção. Para que ficar com culto doméstico na sua casa? Para com isso. Você está cansado, vai assistir uma TV, vai relaxar, lê a Bíblia. Filhão falou aqui sobre o seu secreto, o seu tempo com Deus. Para com isso. Deus entende, você tem que relaxar um pouco. Você está muito estressado. Querido, chega, lança fora isso. É necessário fazer escolhas na direção que talvez não é a mais fácil para nós, mas que podem transformar realidades. Hoje a gente estava no ensaio ali na igreja, passando as músicas que ia cantar hoje à noite, e ali assistindo aquele ensaio, estava o Miguel lá da Bias. Está aí o Miguel? Cadê? Aleluia, ele lá. Glória a Deus pela sua vida, querido. Está sendo usado por Deus ali na Abias, querido. Através da vida dele, vidas têm sido impactadas ali, e Deus vai usar muito mais a sua vida ainda, filho. Mas agora digamos que ele falasse assim: eu não quero mais isso, vou sair da Abias, vou procurar um serviço, vou trabalhar, e que Deus abençoe o pessoal aí. Isso é ruim? Não. Mas existem escolhas, querido, que a gente faz, e eu louvo a Deus pela sua vida, filho, pela escolha que você tem feito. Tem pessoas que querem escolher só aquilo que é fácil. Eu sou de Jesus até o ponto em que eu não precise me esforçar para nada. Se eu tiver que me esforçar para falar de Jesus, está chegando Impacto Life aí, vai sair à noite, querido. Falar de Jesus para quem está entrando no carnaval, isso para mim não, né? Eu sou de Jesus na igreja, no domingo, na celebração, no culto de jovens, aleluia. Mas e de madrugada, pessoas bêbadas saindo do carnaval, cambaleando ali, você chegando ali, chorando, sentado na guia ali com ele. Isso não é para mim, não quero isso não. Que Deus abençoe quem vai para lá. Precisamos transformar isso na nossa mente, querido. Deus tem todo o poder, e Ele tem à sua disposição um exército de milhões de anjos. Ele poderia fazer assim: anjos, proclamem as grandezas do meu nome para cada pessoa do mundo, nesse instante, e o evangelho seria proclamado. Mas Deus não trabalha assim. Ele escolheu usar a sua vida, Ele escolheu usar a minha vida, para que essas pessoas possam compreender que existe algo mais.
Porque em Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Você conhece alguém que tem uma luta contra o câncer? Levante a sua mão. Conhece alguém? Amém, pode baixar. Se conhece alguém que está lutando contra a AIDS? Levante sua mão. Conheço. Pode baixar a sua mão. Você conhece alguém que está lutando contra Parkinson, Alzheimer? Conhece alguém? Levante sua mão. Eu conheço também, pode baixar. Eu conheço pessoas que têm lutado contra essas doenças. Imagine que você foi ensinado para você, foi dado para você a cura para essas doenças, e você conhece alguém que precisa ser alcançado e ser curado disso. O que você faria? O que você faria? Provavelmente você gritaria aos quatro cantos: eu tenho a cura, eu tenho a cura, vem comigo aqui, olha, eu tenho. Se você está doente, você vai ser restaurado, você vai ser sarado. Ei filho, doenças que alcançam o nosso corpo, elas nos atormentam durante 70, 80 anos. Mas existe uma doença que vai atormentar as pessoas por toda a eternidade, e você tem a cura para essa doença. Nós também precisamos gritar aos quatro cantos. Se você fosse o último crente que existe em toda a face da terra, ninguém mais existisse, como funcionaria isso? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Nós existimos para falar das grandezas de Deus para as pessoas, falar para elas que existe esperança, que existe algo além. Mas alguém vai dizer assim: como eu faço isso? Como eu posso falar de Jesus? Muito legal falar tudo isso, dizer que nós somos a ferramenta de Deus e tudo mais, mas eu tenho vergonha. Eu não sei o que falar para alguém. Se eu sair na avenida agora, encontrar algum conhecido ali, como eu poderia compartilhar de Jesus alguma coisa com essa pessoa? Olha o que está escrito na carta aos Romanos, capítulo 1, verso de número 16. Se você está compreendendo essa palavra, você tem que se apropriar das verdades que estão escritas nesse verso, querido. Vamos lê-lo junto? Já está aí no jeito? Vai lá, 1, 2, 3. Não me envergonho do Evangelho, aleluia, querido. Porque eu não me envergonho do Evangelho, eu não tenho vergonha de dizer: eu sigo a Jesus. Tem que ser assim. Eu sigo a Jesus, mas eu sou na minha, né? Eu sou agente secreto. Não, eu não me envergonho. E tem uma verdade. Por que ele não se envergonha? Existe um porquê. Paulo ele fala: eu não me envergonho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho, querido, é como se fosse uma dinamite. Você tem uma grande pedreira e precisa derrubar aquela pedreira. Sabe, ao longo das minhas jornadas aí nas estradas, viajando e voltando para Tupã, eu pude acompanhar muitas reformas de rodovias por aí, duplicações, arrumações. Em alguns lugares, eu vi alguns paredões de pedra enormes assim. Eu vinha assim na parte que já estava duplicada na pista, e eu pensava assim: a pista ela vai duplicar até aquela parte. Quando chegar ali não tem jeito,
porque tem uma muralha de pedra, tem uma montanha na frente da estrada. Ali só pode ser pista simples, né? Então ali eles não vão conseguir duplicá-la. Engano meu, bobinho que eu era, né? Aí na semana seguinte eu estou passando, eu olho e falo: cadê a montanha que estava nesse lugar aqui? Já estavam os caminhões carregando os pedaços dela só. Passava mais um tempo, a pista já estava construída, e aquele lugar onde havia uma montanha, que você não conseguia nem ver o que tinha do outro lado, agora se tornou uma pista reta. Ei, no seu coração, através da sua vida, existe uma dinamite, que pode destruir qualquer montanha que o inimigo tenha colocado no coração das pessoas. Você pode colocar ela lá, e por mais que você vai se afastando e fala assim: aqui nunca vai passar uma estrada, aqui não vai ter jeito, você coloca ela ali, a banana de dinamite do Evangelho do Senhor, acende, e deixa ela explodir no coração dessa pessoa, queridos. E aquilo que parecia impossível, você começa a ver a pessoa sendo transformada. Sabe, os caminhões carregando pedaços da montanha, aqueles caminhões saindo, abrindo espaço para passar aquela estrada, aquela rodovia bonita. É isso que o Senhor vai começar a construir. Mas eu não posso me envergonhar, eu não posso falar assim: mas e se ele não gostar que eu falei de Jesus para ele? Ei, confia no poder do Evangelho, e deixa o Evangelho fazer a parte dele. Eu tenho um tio muito precioso, tio Ercílio. Eu lembro que durante muitos anos ele foi um pregador nos trens e metrôs de São Paulo. Então ele ia para o trabalho, ele entrava no trem e falava de Jesus ali naquele vagão, parava na próxima estação, ele fazia o apelo, saía do trem e entrava no próximo vagão e começava de novo a jornada de pregação dele. E ele ia assim, saindo de Campo Limpo até São Paulo, todos os dias, ida e volta. Quantas pessoas aceitaram Jesus através da vida do meu tio ali, queridos? Mas ele só estava colocando ali, crendo no poder do Evangelho. Você também precisa acreditar nisso, que Ele pode fazer algo por aquele que trabalha com você, aquele que está perto de você. Eu entendi, agora eu creio que o Evangelho pode fazer. Não importa a muralha que foi construída na vida de uma pessoa, o Evangelho pode destruir essa muralha e viver uma vida com o Senhor. Mas como falar? O que eu vou falar para alguém? Como que eu vou cumprir esse propósito de anunciar Jesus? Existe um texto precioso para mim, queridos, muito precioso, que sempre que alguém pergunta para mim: como é que eu vou falar de Jesus? Eu nunca estudei, não fiz teologia, eu não fiz isso, não fiz aquilo. É o texto que está lá em João capítulo 9, verso 25. Em João capítulo 9, verso 25, nós temos um homem que ele era cego de nascença. Ei, ele nasceu cego. Ele nasceu cego. Nós já compartilhamos essa palavra aqui. E agora, já com uma idade bem avançada, ele é curado por Jesus. E as pessoas que não criam em Jesus, eles começam uma investigação ali. Eles querem saber se esse cara era cego de nascença mesmo, ou isso aí é só uma história que os seguidores de Jesus estavam contando para que parecesse que Jesus tinha poder. E diz ali que essas pessoas, elas vão até os pais desse homem e perguntam para eles: o seu filho era cego mesmo de nascença? E eles falam: sim, ele era cego de nascença. E aí eles falam assim: mas como que agora ele está vendo? O que aconteceu com ele? E aí eles falam: olha, pergunta para ele. E eles chamam o cidadão para perguntar de novo: ei, o que aconteceu com você? Você era cego mesmo? E aí no verso 25, ele está ouvindo as pessoas, um acusa Jesus de ser pecador, o outro acusa Jesus disso,
o outro acusa Jesus daquilo. Talvez você na sua caminhada você tenha ouvido pessoas falar mal de Jesus, falar Jesus não vale isso. Ei, você vive dentro da igreja, você está perdendo seu tempo. Ei, você está perdendo seu... Olha só, toda quarta-feira à noite você está com a sua casa presa numa célula. Você é um líder de célula, você é discipulador, você está perdendo seu tempo. E aí o testemunho do cego, querido, isso eu guardo no meu coração. Se algum dia te apertarem e disserem para você que aquilo que você vive é mentira, faça como esse homem fez. Ele respondeu, verso 25, olha, eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ei, você quer pregar, quer falar de Jesus para os outros, sabe o que você tem que fazer? Exatamente isso, testemunhar aquilo que aconteceu com você. Não, falar de Jesus é chamar para ir para a igreja, entendi, então vou chamar para ir lá na igreja no domingo, falei de Jesus. Não, isso não é falar de Jesus, querido. Falar de Jesus é falar assim, olha, antes de Jesus eu era cego, mas agora eu vejo. Porque a pessoa ela pode falar assim, eu não sei se Jesus é verdadeiro ou não é. Será que Jesus ele faz tudo isso mesmo que as pessoas dizem? E aí aquele que é testemunha, ele olha e fala assim, olha, não sei o que estão dizendo por aí. Eu sei de uma coisa, a minha vida antes de Jesus era assim. Agora a minha vida depois de Jesus é assim. O que ele vai falar? Você está mentindo? Você não está falando a verdade? Não tem jeito. Por isso que o evangelho ele é proclamado através do testemunho. Então o que eu vou dizer? Querido, você tem que estar preparado para... Se você tiver 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto com uma pessoa, você tem que ter condições de falar para ela o que aconteceu com a sua vida, o seu testemunho, o que Jesus transformou na sua vida, e por que essa pessoa precisa de Jesus. Vamos repetir assim, em primeiro lugar, o meu testemunho. O meu testemunho é quem eu sou, tá? Conta para ela quem você é. Segunda coisa, o que Jesus fez, repita, o que Jesus fez. O que Jesus fez vai mostrar para essa pessoa o que transformou de quem você era em quem você é agora. E a terceira coisa é, você precisa de Jesus, diga, você precisa de Jesus. Esses três momentos tem que acontecer quando você compartilha Jesus com alguém, e você tem que estar preparado. Você tem 1 hora para falar em um lugar, use 1 hora para falar quem era você, o seu testemunho, o que Jesus fez na sua vida e por que as pessoas precisam dele. Você só tem 1 minuto. Você está conversando com alguém no telefone, tem 30 segundos. Você tem que falar, querido. Compartilhe o que o Senhor fez para você e por que essa pessoa precisa de Jesus. Nós vamos fazer uma experiência agora. Alguém vai dizer assim, eu nunca testemunhei de Jesus, mas hoje você vai. Amém, querido? Então, você está perto de alguém aí, vamos precisar trabalhar em duplas, de 2 em 2. Então você está sozinho numa cadeira aí, procura um par aí, senta perto de alguém, sempre em pares aí, porque não vai dar tempo, né, de ser muito tempo nessa dinâmica. Mas eu queria que aí onde você está, você estivesse do lado de alguém. Eu vou te dar 1 minuto e meio, 1 minuto e meio tá bom, né? 1 minuto e meio, 1 minuto e meio para cada um. Você vai compartilhar com essa pessoa que está ao seu lado, um de cada vez. Combina aí, quem começa? Quem vai começar? Já combina aí, quem começa? Essa pessoa, você vai falar para ela quem é você. Quem é você? Segundo lugar, o que Jesus fez na sua vida? E em terceiro lugar, por que essa pessoa que está do seu lado precisa de Jesus? Em 1 minuto e meio.
De novo, olha lá, você vai dizer para essa pessoa quem é você, vai se apresentar para ela. Segunda coisa, você vai dizer o que Jesus fez na sua vida. E terceira coisa, você vai dizer para ela por que ela precisa de Jesus. Todo mundo entendeu? Vamos tentar? Querido, pensou que ia vir aqui hoje e ia passar, mas o propósito dessa noite é que nós somos criados para uma missão, compartilhar o Evangelho do Senhor. Então você já vai começar aqui, querido. Atenção, valendo, querido, pode fazer. Quem é você? Conta para ele, conta para ela quem é você. Se você está assistindo esse vídeo agora, faça esse exercício aí com quem está do seu lado, aí na sua casa. Quem é você? O que Jesus fez na sua vida? E por que essa pessoa que está do seu lado precisa de Jesus? Olha lá, tem 1 minuto ainda. Pode continuar. Queridos, em 1 minuto e meio, às vezes em uma fila de banco você demora 40 minutos. Às vezes numa ligação telefônica você demora 10 minutos esperando alguém. Talvez dentro da sua casa, quantas coisas você faz em 1 minuto e meio? Mas o povo de Deus hoje, em 1 minuto e meio, ele vai testemunhar de Jesus. Vai acabar o tempo, porque eu vou passar o tempo para o outro, hein? Olha lá, 1 minuto e 20. Deu! Aleluia! Vamos inverter agora, querido. Quem ouviu vai falar agora. Também vai falar quem é, o que aconteceu na sua vida e por que essa pessoa precisa de Jesus. Atenção e valendo. O que Jesus fez? Quem é você? Nós precisamos estar sempre preparados para falar a respeito da razão da nossa esperança. É isso, querido. Você está treinando. Você está treinando, querido, porque você vai sair essa semana de Réveillon, todo mundo festando, porque vai acabar o ano velho, vai começar o ano novo, e aí vão te dar 1 minuto e meio, e você vai compartilhar aquilo que o Senhor fez na sua vida, e através da sua vida, palavras de vida vão alcançar outros. O Senhor vai colocar estrategicamente vidas diante de você durante essa semana. Se prepare. Aleluia, deu uma salva de palmas ao Senhor, querido. Glória a Deus pela sua vida. Eu poderia ficar aqui à frente e falar 2 horas, mas nada substitui o que você acabou de fazer. Você pode fazer isso sempre, querido. Não precisa ser durante uma celebração, durante um culto. Está disponível. E a forma como você faz isso muda tudo. Então eu vou falar quem sou eu, o que Jesus fez, porque essa pessoa precisa de Jesus. Mas eu tenho que falar isso com empolgação, com alegria, cheio de Jesus. Assim vem para Jesus. É bom. Jesus é bom. Não, querido, cheio de Jesus, alegria. Ei, você está precisando de esperança? O Senhor Jesus tem esperança para você, para sua família, para aquilo que você está passando.
Bem, tá bom, entendi que eu preciso fazer isso, mas olha que texto precioso da palavra, Lucas capítulo 8, verso 39. Em Lucas 8, 39, nós temos uma passagem em que Jesus ele cura uma pessoa que estava endemoniado. Esse homem estava sofrendo opressão demoníaca há muitos anos, e Jesus vem e expulsa todos aqueles demônios que estavam sobre a vida daquele homem. E o final do verso 38 fala assim, o homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe para que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo... Olha o que Jesus diz para esse homem que foi curado, teve os demônios que foram expulsos. Jesus disse para ele assim: volte para casa, repita assim, casa, e conte o quanto Deus fez a você. E assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Nós precisamos começar pela nossa casa. Esse propósito de cumprir a missão, de levar esperança, de falar daquilo que é Jesus, de como Jesus é importante para as vidas, precisa começar dentro da nossa casa. Porque dentro de casa a gente conhece de verdade as pessoas. Então, o primeiro lugar, querido, em que você tem que começar a testemunhar e falar assim: Jesus é a esperança, é para sua esposa, é para o seu esposo, é para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para a sua filha. Ali, a luz do Senhor vai começar a brilhar através de você. Alguém vai dizer assim: eu vou falar de Jesus na avenida. Aleluia, querido, vamos chegar lá também. Mas imagina só, você chegando na glória um dia, aquela festa, aquela alegria, coisas que João, quando vislumbrou, quando ele viu aquilo, ele não conseguia entender, ele não tinha palavras para descrever o que ele estava vendo na glória. Mas ali na glória, naquele instante, no meio de toda aquela celebração, eu tenho certeza que eu vou olhar para o meu lado, eu vou ver a minha esposa amada ali. No meio daquela festa grandiosa, eu vou olhar e vou ver a minha filha ali. E você, querido, quando você estiver lá naquela festa, lá na glória com o Senhor, você vai ver a sua família ali também? Você vai ver as pessoas que você ama na glória também. Por que é tão difícil falar aquilo que a gente sabe? Traz com você, querido. Durante o face a face lá, o Homens de Honra, a gente falou muito sobre isso. Ei, você é o sacerdote do seu lar. Traz consigo, pega com você, abraça mesmo, faz valer a pena. Eu quero que você também tenha o privilégio de chegar lá na glória um dia, olhar para o lado e ver aquela que foi a sua esposa durante o tempo aqui na terra, servindo ao Senhor com você ali. Você vê o seu esposo e olhar para o Cordeiro sentado no trono e falar: a gente está junto aqui, aleluia. Você olhar e ver o seu filho, já um homem ou uma mulher do Senhor ali, diante do trono do Cordeiro, e ele olhar para trás e falar assim: pai, mãe, obrigado por ter falado de Jesus para mim, porque hoje eu estou aqui com vocês. Mas nós precisamos começar dentro da nossa casa. Assim como Jesus disse para o gadareno:
volta para sua casa e conta o quanto Deus fez a você. E ele fala ali que o homem começou, eu imagino que ele começou dentro da casa dele, mas agora ele já está na cidade inteira. E diz o final do verso de número 39, assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira. Mas era só para começar dentro de casa, mas já explodiu, querido. É o dinamis, é o poder do evangelho. O homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. E assim como é dentro da sua casa, também é para com os de fora da sua casa. Talvez tem pessoas que você ama muito nessa terra, talvez amigos, amigas, parentes, mas está na sua mão, está na minha mão, levar mudança, levar salvação, levar transformação para essas vidas. E alguém já disse assim, é que não chegou o tempo ainda de falar de Jesus para ele. Ouvi essa semana um testemunho, parece que é um pastor, não lembro qual pastor que foi isso, um pastor bastante famoso, diz que ele tinha um amigo muito precioso, e diz que esse amigo, ele, durante anos, entenda, anos, ele conversava com esse amigo, e falava sobre Jesus, mas nunca falou assim, e você? Você já aceitou Jesus? Porque diz que aquele pastor, ele tinha no seu coração assim, ainda não é o tempo de falar isso para ele, vai chegar o tempo de compartilhar Jesus diretamente. Então diz que nas conversas que ele tinha com aquele seu amigo, aquele pastor, ele falava sobre o quanto Deus tinha abençoado a igreja, quantas pessoas tinham sido alcançadas, o que o Senhor estava fazendo. E diz que aquele homem, amigo do pastor, ficava deslumbrado, ouvindo aquelas histórias. E isso foi assim durante muito tempo, até que de repente, fale assim, de repente, porque as coisas são assim, querido, de repente esse amigo do pastor foi fazer uma viagem, e aconteceu um acidente, e parece que o barco em que ele estava afundou, e aquele homem faleceu. E aí diz que aquele pastor ficou muito triste com o que aconteceu com o seu amigo, e aí ele foi naquele velório, e aí diz que uma mulher que trabalhava na casa daquele homem, viu o pastor, um amigo precioso daquele homem que havia falecido, chegou para ele e falou assim, puxa pastor, que bom que o senhor está aqui, queria dizer uma coisa para o senhor, seu amigo, ele vivia dizendo para mim em casa assim, ele compartilhava e falava assim, quando será, esse meu pastor, meu amigo, ele fala de tantas coisas grandiosas que Deus faz, quando será que ele vai falar para mim de Jesus também? Quando que ele vai olhar para mim e falar assim, e você já aceitou Jesus também no seu coração? Ele tinha uma expectativa muito grande para o dia em que o Senhor ia fazer essa pergunta para ele. Talvez você tenha sido sal, sido luz, tem colocado sal na boca das pessoas, mas talvez por vergonha, por medo de dar o próximo passo e falar assim, vamos dar um passo juntos na direção do Senhor. Depois eu falo, vai ter uma oportunidade, ainda não é o tempo de Deus. Cuidado, querido, existe o de repente, para todos nós, para aquele seu colega de trabalho, para aquela pessoa que vive com você,
Para todos nós existe isso. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Até o Último Homem, acho que é o nome do filme, precioso, em que aquele rapaz ele vai resgatando soldados ali que estavam sob fogo cruzado, tal, muito interessante. Mas eu ouvi um outro testemunho essa semana que também me impactou bastante. Parece que o pai do autor desse livro, que a gente tem trabalhado aqui, Uma Vida com Propósitos, o pai dele também era pastor, e durante mais de 50 anos anunciou Jesus, falava de Jesus para as pessoas, e plantou e abriu muitas igrejas. Mas já com uma certa idade, esse homem, o pai do pastor que escreveu o livro Uma Vida com Propósito, pastor Ralph Neighbour, chama Jimmy Neighbour, pastor Jimmy, já com uma idade bem avançada, ele foi acometido por câncer. Então, um tratamento, uma luta muito grande. E aí diz que já nos últimos momentos do pastor Jimmy, diz que estava ali o pastor Ralph Neighbour do lado da cama. E aí diz que uma das últimas noites, diz que o seu pai, ele começou a ficar irrequieto em cima da cama, se balançando e se chacoalhando. E ele começou a gritar dentro do hospital assim: eu preciso falar para mais um. Eu preciso falar para mais um. E ele queria levantar daquela cama. Eu preciso falar para mais um. Calma, pai, o senhor não pode levantar mais, o senhor tem que ficar aqui em repouso. Estava fraco já, um monte de aparelho, mas eu preciso falar para mais um. E ele diz que naquela noite aquele homem deve ter repetido pelo menos umas 100 vezes: eu preciso falar para mais um. E no final já da noite, diz que ele estendeu a mão sobre a cabeça do seu filho e falou assim: eu não posso mais falar para mais um, mas fale você para muitos mais. Se você está aqui nessa noite, você pode falar para mais um. Você pode levar essa palavra poderosa de Jesus para outras vidas. Não espere estar lá deitado na cama. Ele não esperou, durante toda a sua vida ele falou de Jesus. Mas nós temos feito isso. Se interesse pelas pessoas, querido. Às vezes nós temos um olhar muito crítico. O Jesus, ele olhava para as pessoas com amor. As pessoas percebiam que Jesus não olhava para elas com interesse, segundo as intenções. Jesus queria restauração, queria alcançar aquelas pessoas. Deixe o Espírito Santo usar a sua vida, querido, para levar amor e esperança para essa cidade. Isso tem que ser um propósito de vida. Não dá para sair daqui hoje e falar assim: agora sim eu vou falar de Jesus. Passou um dia, o que foi que falou domingo mesmo? Nem lembro mais. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Jesus tem que fluir. O rio de água viva tem que jorrar da nossa vida para as outras pessoas. Se esse é o propósito da nossa vida, se essa é uma das razões pelas quais nós existimos, eu queria te perguntar algo. Feche seus olhos agora. Talvez você está aí sentado ouvindo essa palavra e dizendo assim: eu já ouvi muitas vezes que eu preciso compartilhar Jesus. Eu já ouvi centenas, milhares de pregações que falavam sobre a importância de proclamar o Evangelho. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta, querido. Existe alguém que está no céu, ou que estará no céu, porque conheceu Jesus através da sua vida? Quantas pessoas você poderia olhar para a sua história hoje e dizer assim: Deus usou a minha vida para alcançar uma pessoa,
5 pessoas, 10 pessoas, 1000 pessoas. Talvez apenas um que você alcançar, através dele milhares, milhões de pessoas podem conhecer Jesus. E todos eles serão frutos da sua vida. Mas para quantas pessoas você já compartilhou Jesus? Ei, querido, se você tem desejo nessa noite de assumir um compromisso com o Senhor, de proclamar verdade, vida, levar esperança, eu convido você a vir aqui à frente agora.